Golos, over 2,5, ambas marcam. É um tipo de aposta onde tu de certeza investes grande tempo do teu tempo, das tuas apostas, da tua atenção, e é uma das estatísticas que nós na AppWin cobrimos de forma extensiva. E é por isso que nós vamos fazer este vídeo hoje. Nós vamos falar de over 2,5, vamos ver nas principais ligas europeias com dados, com resultados históricos, quais é que são as equipas com maior tendência a over 2,5, dividir entre geral, casa, fora, se houver algumas anomalias, por exemplo, uma equipa que tem 75% dos jogos acima de 2,5, 100% dos jogos em casa, 50% dos jogos fora. Eu vou mencionar isso para que tu tenhas em atenção e explicar como é que tu podes encontrar esta informação e muito mais na AppWin. E começando pela liga com menos percentagem de over 2,5, nós temos a Liga Espanhola, onde a equipa com mais percentagem de jogos com over 2,5 é o Barcelona, e onde há apenas 4 equipas com mais de metade dos jogos com over 2,5. E as equipas são, por ordem, o Barcelona, o Granada, o Villarreal e o Valência. O Barcelona tem 61% dos seus jogos acima de 2,5 golos, mas 71% em casa e apenas 50% fora. Ou seja, nos jogos fora do Barça, apenas metade tem 3 ou mais golos marcados. Portanto, 61% dos jogos do Barcelona têm acima de 2,5 golos, 55% dos jogos do Granada, 52% dos jogos do Villarreal e 50% dos jogos do Valência com mais de 2,5 golos. Ou seja, é uma liga que tende claramente para o under de golos e, portanto, muitas vezes daí as odds estarem também ajustadas para isso. Uma pequena menção honrosa aqui. Em sexto lugar, acima ou abaixo de 2,5, vem o Celta de Vigo, e o Celta de Vigo tem apenas 29% dos seus jogos fora acima de 2,5 golos, mas tem 64% dos jogos em casa com 3 ou mais golos. Pode ser um ponto interessante para ti. E a segunda liga com menor percentagem de jogos acima de 2,5 golos é, para mim, se calhar para ti também, uma surpresa. Pausa o vídeo, diz nos comentários qual é a liga que tu achas que é a segunda com menos jogos acima de 2,5 das principais ligas europeias. Podes pausar o vídeo, comenta, tenho curiosidade em saber, porque a minha apanhou-me completamente de surpresa. E a segunda liga com menos over 2,5 é a liga inglesa. É verdade? Se calhar surpreendente para ti, muito surpreendente para mim, porque é uma liga onde nós tendemos a pensar que há golos, que há over, que ambas marcam, e onde muitas apostas são feitas com esta filosofia que, como tu podes ver na AppWin, não é suportada pelos dados estatísticos. Há 6 equipas com 50% ou mais de jogos acima de 2,5 golos, começando no West Ham, acabando no Liverpool. O West Ham tem 62% dos seus jogos acima de 2,5 golos. O Leeds United tem 60% dos jogos acima de 2,5 golos. O Arsenal e o Leicester têm ambos 57% dos seus jogos acima de 2,5 golos. Em quinto lugar, o Manchester United 55% e o Liverpool tem 50% dos jogos disputados na Premier League este ano com 3 ou mais golos marcados entre ambas as equipas. E um dado curioso aqui é que as duas equipas com mais over 2,5, o Leeds e o Newcastle, são duas equipas que acabam por estragar um bocado o número, porque são duas equipas com muita tendência a over 2,5 fora de portas. O West Ham United tem 64% dos jogos acima de 2,5 a jogar fora, o Leeds tem 73% dos jogos over 2,5 a jogar fora de portas, ou seja, em 4 jogos, 3 deles são over 2,5 para a equipa de Marcelo Bielsa. Depois vem a minha querida Liga, a Liga Portuguesa, onde nós temos também 6 equipas com 50% dos jogos over 2,5 ou mais. O Braga, o Marítimo,
o Porto, o Vitória, o Boa Vista e o Famalicão. Por esta ordem, o Braga com 63% dos seus jogos over 2,5, até ao Famalicão e ao Boa Vista, que tem 50% dos seus jogos com over 2,5. De referir que aqui nós temos 3 equipas onde 2/3 dos seus jogos fora têm over 2,5 golos. O Braga, o Marítimo e o Porto. Ou seja, qualquer uma destas equipas, em 3 deslocações, 2 delas teve sempre over 2,5. Pode ser uma estatística interessante para tu usares nas tuas apostas e para tu eventualmente encontrares uma oportunidade de lucrar neste mercado. Uma menção honrosa também, over 2,5, mas em casa. O Nacional da Madeira tem 62% de over 2,5 a jogar em casa, a equipa com o valor mais alto, peca se calhar por fora de portas ter apenas 33% dos seus jogos com over 2,5, mas apostar na equipa do Funchal em golos em casa pode fazer sentido. E depois disso vem a Liga Francesa, onde nós temos 4 equipas com 60% ou mais de jogos com over 2,5. Liga Francesa, e se tu achavas que entre estas 4 equipas iam estar nomes como o Marselha, o Lyon ou o PSG, eu também à partida poderia achar, mas estava completamente enganado. Nenhuma destas equipas figura nos 4 primeiros números de equipas com 60% ou mais dos jogos com over 2,5. Se reparaste, nós fomos dos 50% para os 60% a falar das primeiras equipas com over 2,5. E por ordem, as equipas são o Mónaco, o Brest, o Montpellier e o Nice. 3 equipas do sul de França, 2 delas inclusive com 70% ou mais de over 2,5. O Mónaco tem, no geral, 74% dos seus jogos disputados para a Ligue 1 em França, tem 74% com over 2 golos e meio, ou seja, é uma equipa com clara tendência a over. Se calhar em jogos contra adversários com menor tendência a over, podes encontrar oportunidades de apostar neste mercado que é tão popular, que é o acima de 2,5 golos. E, ao contrário de outras ligas, aqui curiosamente é em casa onde as equipas têm maior percentagem de over, sendo que há 4 equipas, as 4 do topo que eu mencionei anteriormente, com 75% ou mais dos jogos em casa com over 2,5, inclusive 2 delas, Mónaco e Brest, com 80% ou mais de over 2,5 nos jogos disputados em casa na Ligue 1 neste ano. Depois vem, se calhar, a segunda liga que tu poderias pensar que seria a primeira liga em termos de over 2,5. Muitas das pessoas, muitos dos apostadores consideram a Alemanha como a liga com mais tendência a over das principais ligas europeias. Não é, é a segunda e nós temos 4 equipas onde 70% ou mais dos seus jogos nesta temporada acabaram com over 2,5. As equipas são, por ordem, o Bayern, o Dortmund, o Hoffenheim e o Schalke. Sendo que o Bayern tem 81% dos jogos disputados este ano para o campeonato a acabar com over 2,5. É realmente um rolo compressor e uma equipa com uma enorme tendência a over de golos. Curiosamente, 92% dos jogos do Bayern em casa acabaram com 3 ou mais golos marcados entre ambas as equipas. 92%. O grande dado curioso aqui, para mim, é o seguinte: o Schalke. O Schalke é uma equipa que em casa tem apenas 57% dos seus jogos disputados com over 2,5, mas, pelo momento que vive, pelas fragilidades defensivas, é fora onde esta equipa realmente rebenta com a escala e tem 85% dos jogos disputados fora de portas a bater o over 2,5. Acima de 75% em casa, já falamos do Bayern, temos também o Borussia de Dortmund e temos também o Hoffenheim. Fora de portas há um nome interessante que não foi falado até agora, que é o Borussia de Mönchengladbach. É uma equipa que tem 77% de over 2,5 nos jogos que disputou
fora de portas este ano pode ser uma estatística que vais usar a teu favor e a bom favor nas próximas apostas, nas próximas jornadas. E por fim vem uma liga com alguns nomes surpreendentes no topo da tabela, com mais equilíbrio entre o topo e o fundo da tabela do over 2,5, com alguns nomes surpreendentes e com alguns pontos que tu podes e deves ter em conta para as tuas próximas apostas. É a Série A. E nós temos 6 equipas com 65% ou mais dos seus jogos a acabar em over 2,5, começando pelo Crotone e a Spezia nas duas primeiras posições. Roma, Inter, Atalanta e Parma são as equipas com maior tendência ao over. Porquê é que eu coloquei esta liga mais à frente da liga alemã? Tenho uma explicação relativamente simples. É que na liga alemã há algumas equipas com muito over, mas regra geral, há uma diferença maior entre o topo e o fundo da tabela em percentagem de jogos com 3 ou mais golos marcados. O mesmo não acontece na liga italiana, onde todas as equipas têm valores mais próximos entre si. Falando de casa apenas, temos uma equipa com 77% dos jogos em casa com over 2,5 e uma equipa com 80%, ou seja, em 5 jogos em casa, 4 deles com over 2,5, são da ordem do menor para o maior, o Inter de Milão e a Atalanta, que têm os tais 80%. Curiosamente, e mais uma vez, é fora onde realmente o número de over 2,5 é superior. Por exemplo, a Atalanta tem apenas metade dos jogos disputados fora de portas, com 3 ou mais golos marcados entre as duas equipas juntas. O 80, 86 e o 87 são as percentagens de jogos que as equipas têm com over 2,5 a jogar fora. O Crotone com 80%, Parma com 86% e a Spezia, que tem 87% dos seus jogos disputados fora de portas com over 2,5. E portanto, está aqui fechado o vídeo, fomos liga a liga, equipa a equipa, falando daqueles casos excepcionais, falando, por exemplo, das equipas que têm um grande número de over 2,5 em casa e um número muito mais baixo fora, ou vice-versa, para tu teres em conta nas tuas apostas. Eu gostava de saber se é um tipo de informação que tu já sabias. Facilmente encontras isto na AppWin. Eu demonstrei como neste vídeo, do meu lado e do lado de toda a plataforma, toda a equipa. Obrigado por esteres desse lado. Deixa um gosto no vídeo, subscreve o canal e diz-me quais são as equipas onde mais vezes encontras valor a apostar no over 2,5. Até à próxima!